modelo ou na boca do paciente. A diferença é que no modelo a gente consegue controlar um pouco mais a espessura do jig, o diâmetro do jig, e depois só leva para a boca do paciente para ajustar a altura. Porque o que o jig precisa promover para o paciente? Relaxamento muscular. Através da desoclusão dos dentes posteriores, não é? Então, para ter essa mínima desoclusão, o jig precisa ter uma espessura mínima, e a gente só consegue visualizar essa espessura levando o jig para a boca do paciente. Então, essa etapa que a gente vai fazer aqui agora, fora da boca do paciente, acaba que nos ajuda a ter um pouquinho mais de tempo para conseguir ajustar o jig, fazer o registro e a montagem, tá? Então, a primeira etapa é confeccionar o jig, ajustar o jig e depois fazer o registro, ok? Então, vou usar aqui o modelo da colega. Se for um paciente que tem restaurações em resina composta dos dentes anteriores, a gente precisa lembrar de vaselinar muito bem a resina composta, porque a resina acrílica tem afinidade com a resina composta, e aí pode elas se unirem para sempre e a gente precisar remover com broca, tá? Então a gente pode isolar o modelo tanto com a vaselina quanto com o Cel-Lac. A gente vai usar a vaselina, tá? E aí, se fosse na boca do paciente, a gente precisa vaselinar bem os dentes do paciente. Eu costumo dizer para vaselinar até os incisivos laterais também, porque pode ser que vocês não tenham muita habilidade para fazer um jig pequenininho e acaba ocupando os incisivos laterais, tá? Então a gente vai passar a vaselina na face vestibular do modelo e na face palatina também, tá? No paciente seria a mesma coisa. A diferença maior também de confeccionar o jig na boca do paciente e no modelo, que lá na boca do paciente eu preciso limitar o fechamento da mandíbula do paciente por conta da desoclusão dos dentes posteriores. Mas quando a gente confecciona o jig direto no modelo, vocês conseguem controlar um pouco mais a espessura do jig. Porque se ele tiver muito espesso, tiver uma desoclusão muito grande, o que eu faço com o jig? Desgasto. Ok. Essa é a resina Duralei, a resina tem uma contração menor. Então essa resina ela tem essa contração muito mais baixa. Isso pra gente é melhor, porque ela vai se adaptar melhor, ela vai ter mais resistência, também não vai deformar tanto, tá bom? A gente vai usar essa resina aqui, a Dentrilei, do tipo Duralei, que ela é vermelhinha. E aí, essa técnica aqui que a gente vai fazer agora de jogar o pote da pena na água, é uma técnica bem legal que o Bruno gosta muito de fazer, que ajuda na dispersão do monômero. Quando a resina fica rugosa, né, difícil o acabamento, é quando tem a dispersão do monômero, tá? E quando a gente joga ela na água, acaba que a gente controla essa dispersão e ela fica mais fácil de ser manipulada e também com um bom acabamento. Que é importante a gente avaliar e lembrar lá da aula que vocês tiveram, que o jig, as dimensões do jig, compreende apenas a distal dos incisivos centrais. Então vai de uma distal do 11 até a distal do 21 e cobre toda a porção palatina, tá? Então, uma quantidade mínima de resina. Então essa quantidade aqui, ó, vou até dar uma exageradinha. Coloquei aqui o líquido, isso, misturo aqui, jogo aqui na água por conta da dispersão do monômero, não tem problema jogar assim, pode jogar direto, tá? Preciso lembrar que é uma resina acrílica, então qual seria a fase de trabalho da resina? A fase plástica. Então, ó, ótimo, ela tá aqui soltando do DAPEN, posso voltar aqui pra água para depois ser mais fácil da gente limpar, ó, e ela não gruda na luva e eu consigo manipular, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha e levar aqui apenas, lembra, do terço incisal e médio, eu vou modelando, estão vendo? Ó, modelando aqui o jig, subo um pouquinho ele aqui, ó, pronto, meu jig tá pronto, só vou esperar
a polimerização da resina. O que é importante a gente fazer? Antes da gente ajustar o jig, já achou o ponto de contato, a gente precisa observar se esse contato está mais centralizado possível, lembram disso? E aí, o que é interessante a gente saber? Que o primeiro ponto de contato vai ser o contato que ele fechou ali na MH dele. Passou os 15 minutos, eu preciso verificar se mudou ou não a posição, porque se ele mudou, provavelmente teve uma leve retrusão da mandíbula e a gente pode saber e identificar que o paciente está em IRC. Então, ó, a resina aqui, ó, ela já praticamente polimerizou. A boca aberta é importante ele não cair, porque na hora que você for fazer o registro, ele vai ter que abrir a boca. Entendeu? E aí, se o jig ficar caindo, soltando toda hora, se ele soltar e fechar de novo, volta, fica mais 15 minutos, entendeu? Porque na hora que vocês vão ver, quando vocês começarem a fazer o jig entre vocês, depois que passa os 15 minutos e o seu colega faz o registro e você tira o jig, vocês vão esquecer aonde que vocês estavam fechando, aonde vocês fecham. E é interessantíssimo isso, porque realmente ocorre essa desprogramação dos músculos. Os músculos não entendem, né? Aquele tempinho. Isso, o ligamento periodontal não manda um sinal pro sistema nervoso central e os músculos entendem. Caramba, não sabe mais, a gente não sabe mais onde, como fechar e aonde fechar, por conta da desprogramação. Então, ó, minha resina ela já polimerizou, já tá fria, né? Já esfriou todinha. A gente vai ver que no caso dela pode ser que a gente não consiga uma adaptação tão fiel por conta da contenção palatina, tá? Então a gente agora poderia ser uma consulta onde no dia anterior eu confeccionei o jig, meu paciente chegou no consultório e agora eu vou só ajustar o jig. O jig já tá pronto, vou lá pra boca do paciente, pego a pinça Miller. A pinça Miller a gente usa carbono assim, ó, na horizontal, não é assim, ok? Carbono aqui na horizontal, ó. E aí, por exemplo, estava perguntando dos lados, qual lado usar. Se eu quero saber o contato cêntrico, peço para ele abrir e fechar. Agora eu quero ver o excêntrico, vou e mudo de lado, escorrega de um lado para o outro. A gente pode trabalhar assim com ela. E não confunda que é sempre pro lado de fora para afastar os tecidos moles da bochecha. Por isso que tem essa curvatura. Ó. Essa curvatura aqui da pinça de Miller, tá vendo? Você acaba afastando com o metal a bochecha. Pra quê? Pra na hora que você morder no carbono e a bochecha não interferir. Então não coloquem o carbono para dentro, é para fora da curvatura. Boca, do lado para a boca do paciente, encaixa o jig. E aí nessa hora, é importante o paciente nos ajudar a fechar a mandíbula da maneira que ele costuma fechar normalmente. Porque o que o paciente tende a fazer nesse momento? Levar a mandíbula para frente, fazer uma protusão e fechar. Então, a gente costuma pedir para o paciente, e é o ideal que a gente peça para o paciente, abrir a boca, abre bem a boca, colocar a língua lá atrás no céu da boca, que já ajuda a ter essa retrusão da mandíbula. Vamos fechando devagarzinho, fechando, até encostar no jig. Beleza, encostou no jig. Agora eu preciso verificar o quanto de desoclusão ocorreu lá na região posterior. Se vocês forem ver aqui, ó, tem uma desoclusão muito grande. O que eu preciso fazer? Desgastar o jig. Então, ó, abre aqui. Vou vir aqui na porção palatina aqui do jig. Vou vir aqui, ó, e vou desgastar. Sempre deixando essa superfície aqui plana, ok? Vamos lá. E bota na frente, atrás. Já reduziu um pouquinho, tá vendo? Só que o jig dela, que no caso dela, ainda vai ter essa desoclusão um pouquinho maior por conta da curva de espinha dela, tá? Só que vocês vão observar no colega de vocês, se não tiver esse problema, se
tem uma leve desoclusão nos dentes posteriores. Então, no caso dela, a espessura do jig já tá certinha. Agora, o que eu preciso marcar lá no jig? O ponto de contato, aonde? Mais centralizado possível. O paciente vai abrir a boca, vai fechar lá atrás, língua lá atrás no céu da boca. Isso, fecha. Abre e fecha. Tec, tec, tec. Abre e fecha. Lá atrás, fecha. Deu uma leve projetadinha. Abre bem grandão. Língua lá atrás no céu da boca. Vai fechar. Isso. Fecha, fecha, fecha. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, ó, beleza. Um pontinho. O ideal é que tenha mais centralizado possível. Ou no 31, ou no 41, na mesial do 31 e do 41, tá bom? Então, aqui centralizar 31 e 41 também não tem problema, tá? Só não pode ter um lá no 33, 43, distal do 32. Não é isso que a gente quer. A gente quer o mais centralizado possível, tá? Meu jig tá pronto. Abre lá, grandão. Paciente, fecha. Isso. Pode fechar a boca. Fecha a boca. Paciente, agora eu vou marcar 15 minutinhos. E aí eu vou verificar de novo se esse ponto tá no mesmo lugar ou se mudou. Se ele mudou, se eu tiver um ponto agora, um pontinho vermelho, atrás desse ponto que eu marquei, é o quê? Tá correto, porque aí no caso dela, ela tem a MH diferente da RC. E se o ponto der no mesmo lugar? Quer dizer que a MH é a mesma coisa que a RC. É igual a RC. Tudo bem? Então agora ela vai ficar aqui, ó, de castigo, aí, tranquilinha. se for a mesma coisa, não precisa de... Se for a mesma coisa, precisa de registro. Sempre, precisa de registro, porque independente da abertura e fechamento que ela fez na MH, a RC é uma posição anatômica, não é no caso. No caso dela, ela teve a MH igual a RC. E a gente espera 15 minutos. Geralmente é o paciente que a gente associa o TENS com o jig, e mesmo assim, nem sempre a gente consegue na primeira vez uma posição ótima, mas como ele vai usar durante esse período, a tendência é ele ir relaxando. Se for o caso, e vocês vão ver de outras classificações também, que a gente tem, por exemplo, um fibrosamento da musculatura, e vocês vão ver as classificações, o que isso quer dizer. Ou seja, ela fica com as fibras grossas, rígidas. Aí nem adianta muito jig, porque o tratamento dele vai ser junto com fisioterapia, para alongamento dessas fibras musculares. Então, muito provavelmente, a gente vai fazer uma placa inicial e outra um tempo depois que o fisioterapeuta conseguir ganhar movimento e abertura, elasticidade, um alongamento dessas fibras musculares, certo? Potencializarem essa desprogramação e relaxamento muscular. Isso é muito comum acontecer. A gente no consultório acaba utilizando a associação para a gente não ter que ficar meia hora com o paciente, então em 15 minutos a gente consegue. É uma posição sempre da cadeira que a gente tem que estar bem reclinadinho, tá? Uma posição angulada, também não completamente horizontal, para o resultado das forças dos músculos masseter, temporal, pterigoideu, eles poderem, ao relaxar, levar a posição. Porque se eu estiver em pé, mesmo eles relaxados, será que eles vão ter força para levar a mandíbula para o lugar? Então, por isso que a gente bate muito no pé, mas olha só, não sai por aí. Outra coisa, tirei só um pouquinho para falar. Tocou o dente, é questão de segundos. A própria percepção, bastou encostar que ela tem a memória, que ela volta. Então, todo o trabalho dos 15 minutos foi embora. Então, eu vou colocar o registro.
Ok, coloca o registro, mas não tira o gig para colocar o registro. Se o paciente está se sentindo bem e eu tenho tempo, eu deixo completar o ciclo dos 20 minutos do tempo. Que ele tem um ciclo já meio que programado de 20 minutos. Então, quando você termina, geralmente a diferença é muito grande. E no início tinha batido no mesmo ponto. Por quê? Porque vem com uma contração muscular muito grande. Então, o paciente de DTM, se ele tiver uma crise ou for crônico, você não consegue uma desprogramação rápida. A placa vai elevando a mandíbula daquele paciente crônico para o lugar, estabilizando uma outra, né, vamos dizer assim, um outro padrão oclusal que é mais confortável, mais fisiológico para o paciente, certo? Então, quando ficou igual, nem sempre quer dizer que é igual, pode ser até que esteja numa DTM uma contração bem acentuada que esses 15 minutinhos aqui não foi capaz de alterar. Mas a gente faz a placa assim mesmo e depois põe em uso, faz os ajustes e você vai ver que na semana seguinte já chega com os pontos de contato diferentes. É bom até você fotografar para você registrar o avanço que a mandíbula teve durante esse período, certo? Os 15 minutos dela já tá quase chegando aqui, só falta um minutinho, eu já vou avançar. Então agora a gente vai verificar se houve ou não alguma alteração, alguma mudança naquele ponto que a gente já marcou. A gente pode usar o outro lado do carbono para marcar lá no jig, ou pode usar o lado azul. Como a resina é vermelha, eu vou usar o azul também, tá? E acrescenta aquela informação que a Catiana deu, que pode ser que 15 minutos não seja o tempo suficiente para o paciente realmente ir para RC, tá? Grandão, língua lá atrás, vamos fechando. O caso dela, ó, vem um pouquinho mais pra trás, tá vendo? Um pouquinho que sim, já teve uma leve mudança, mas ela poderia ter ficado um pouquinho mais pra gente verificar se realmente teve essa mudança e teve. Então, quando a gente faz isso, a gente não tira o jig, o paciente não fecha, ele tem que ficar com a boca abertinha, tá? Ele não pode voltar a ocluir, ok? Então, eu só tirei o jig aqui pra mostrar pra vocês. Então, passaram-se os 15 minutos, a gente já verificou o segundo ponto de contato. Agora a gente vai registrar. A gente vai pegar aqui uma medida desse silicone Zeta Labo. E aí, ó, antes de eu manipular, eu vou mostrar pra vocês a quantidade, tá? Uma medida é suficiente para vocês conseguirem usar para os dois lados, ok? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Uma cobrinha para um lado e uma cobrinha para o outro lado. Apenas com uma medida já é suficiente, tá? Ok? Então, antes de eu manipular, eu já mostrei pra vocês como que vocês precisam separar. Então, aqui eu usei uma medida só. Vou pegar aqui, ó, esse catalisador maravilhoso. Dá sempre uma... Não, deixa eu só misturar aqui ele. Dá sempre uma misturadinha aqui, ó, o catalisador. E usa a dosagem compatível com o que o fabricante pede. Ele pede para usar a marcação em comprimento. Ok? Agora eu vou pegar aqui, ó, e trabalhar a pontinha dos dedos, sempre envolvendo o catalisador. É bom
que não tenha nenhuma estriazinha de catalisador, uma massa homogênea de uma cor só. Paciente com gig na boca, ok? Não tira o gig. Beleza, misturei. Vou separar aqui. Abre lá. Abre. Um lado eu acomodo aqui, ó, na oclusal. E o outro lado e agora o paciente abre lá atrás, vamos fechando, vamos fechando, vamos fechando, vamos fechando. Registrei, eu vou esperar a polimerização do material. O material vai polimerizar. O silicone já polimerizou, ó, já endureceu. Eu vou remover aqui um lado, vou remover o outro e vou encaixar onde? Pode ficar tudo, deixa eu girar. Modelo superior. Tem ou não uma estabilidade junto com quem? Com o jig. Então aqui no caso dela, ó, o que eu preciso observar? Se o registro não está apoiado em, aqui ó, no caso, gengiva aqui do gesso, eu posso recortar esse excesso aqui para dar mais estabilidade e verificar se não tem nenhuma báscula, mudança e se o meu modelo realmente está encostando no jig. Feito isso, o que eu preciso fazer? Levar para o articulador. Só que qual é o detalhe importante que eu preciso lembrar para... O pino tem que estar... Preciso compensar o pino, esse registro aqui que a gente fez, porque eu não quero que tenha alteração da dimensão vertical do paciente. O registro não pode. Não pode alterar, eu preciso compensar o pino. Quanto que a gente vai compensar? 2 milímetros acima do zero. O zero é o que circunda todo o pino, tudo que está acima do zero é positivo e tudo que está abaixo do zero é negativo. Então, se eu quero 2 milímetros positivo, eu preciso levantar a parte superior. Isso, eu levanto o ramo superior do articulador e desço o pino até na segunda marcação. Pronto. Se vocês quiserem passar um elástico para estabilizar mais o modelo, é importante. Só não usa o elástico mais grosso porque vocês vão precisar cortar, tá? E não passem o elástico entre a placa e o ramo, é por fora do ramo. E aí, gesso, hidrata o modelo, gesso no modelo. O que vocês precisam observar é se o pino está sempre encostando na mesa incisal. Beleza? Tranquilo? Ok. Outer space, and I was sprung out